Eu não consigo fechar as pernas. 6 palavras que calaram 12 motoqueiros acostumados com a dureza da estrada. A pequena Ana Luísa apareceu na porta da oficina do Motoclube Lobos de Aço, tremendo, com o vestidinho rosa de domingo rasgado, um coelho de pelúcia mole na mão, os pés descalços, pretos de poeira sobre o chão manchado de óleo. Rafael Costa, para todos ali, só Rafa, presidente dos Lobos de Aço, já tinha visto guerra de gangue, velório, traição e violência de todos os tipos. Mas nada o tinha preparado para aquela criança. Ele largou a chave de boca e se agachou para não parecer tão grande diante dela. As conversas morreram atrás dele. Bruno abaixou a lata de cerveja. Caio, o doutor, se endireitou na bancada. Nilo, o sombra, guardou o celular no bolso. Todo homem naquele galpão sentiu no estômago a mesma coisa. Havia algo muito errado. "Oi, princesa", disse Rafa, a voz áspera, mas suave. "Você se perdeu?" O queixo dela tremeu. Ela engoliu em seco, juntando uma coragem que nenhuma criança de 6 anos deveria ser obrigada a encontrar. Eu não consigo fechar as pernas." O mundo ficou em silêncio. O ventilador zumbia em algum lugar distante, passarinhos cantavam lá fora, dava para ouvir o som abafado de carros na rodovia SP-147. Mas dentro da oficina, até o ar pareceu prender a respiração. Rafa se inclinou um pouco mais. "Como é seu nome?" "Ana Luísa. Ana Luísa Souza." Ela apertou o coelho contra o peito. "Dói, aqui embaixo, nas pernas, na barriga. Dói para andar. A mamãe fala que eu tô exagerando, mas eu não tô. Eu não tô exagerando. Posso dar uma olhada?" Rafa perguntou baixo, "só para eu saber como te ajudar." Ela assentiu, pequena, tremendo. Quando se mexeu, a barra do vestido levantou só o suficiente. Hematomas, roxos escuros e manchas amareladas em forma de dedos na parte interna das coxas, nos braços, perto dos joelhos. Não eram quedas de bicicleta, não eram brincadeiras brutas. Eram provas. Atrás de Rafa, Bruno virou o rosto, o maxilar travado. As mãos de Caio se fecharam. Os olhos de Nilo ficaram frios, apagados. "Quem fez isso com você?" Rafa forçou as palavras para fora, rangendo os dentes. Uma lágrima abriu um risco limpo no rosto sujo dela. "Márcio", sussurrou. "Mas eu não posso contar. Ele falou que, se eu contar, ele machuca a mamãe. Ele fala que eu sou ruim, que ninguém acredita em menina ruim." "Márcio quem?" "Sargento Márcio Almeida. Ele tem farda e arma. A mamãe fala que ele é um homem bom, mas ele não é. Ele não é." O nome acertou Rafa como um soco. O mesmo policial que o parava à toa, que o humilhava em blitz, que sorria com aquele sorriso branco demais nas reuniões públicas da cidade, que aparecia no jornal de Vila Esperança como policial do ano, técnico do time infantil de futebol, querido na igreja do bairro, e um monstro. Rafa pegou o coelho que tinha caído e colocou de volta nas mãos dela. "Você não é ruim, Ana Luísa. Você é corajosa. A gente vai te ajudar, eu prometo." Ele ligou para o conselho tutelar. 45 minutos ouvindo musiquinha de espera e sendo transferido. Digite 1, digite 2, repita a história de novo e de novo. No fim, uma voz entediada prometeu: atendimento inicial em até 72 horas. 3 dias. Olhando para aqueles hematomas, Rafa sabia que ela não tinha 3 dias. "Bruno, pega a caminhonete. A gente vai para o hospital." As luzes fluorescentes do Hospital Municipal de Vila Esperança deixavam tudo mais duro. A doutora Helena Vargas olhou para Ana Luísa uma vez e ficou com o rosto sério, decidido. Sala de exame 3. Agora. Rafa esperou no corredor, enquanto memórias antigas rasgavam o peito. Outro hospital, outro médico, seus próprios hematomas cuidadosamente fotografados e, depois, esquecidos, quando o padrasto apertou as mãos certas. Ele conhecia aquele roteiro, tinha vivido. 40 minutos depois, a médica o chamou para o lado. "Abuso sexual crônico", ela disse baixo. "Há algum tempo. Colhi material, fiz o laudo e enviei a comunicação obrigatória." Ela hesitou. "Essa é a 3ª criança este ano com lesões assim. Idade parecida, mesma região do corpo. Todos os casos arquivados como não comprovados. Pais considerados confiáveis, crianças classificadas como fantasiosas." O maxilar dela enrijeceu. "O sistema está falhando com elas." As portas automáticas da emergência se abriram. O delegado-chefe Hélio Rios entrou, uniforme impecável, expressão controlada. Melhor amigo de Márcio, parceiro de pescaria, companheiro de churrasco, presença garantida em todas as fotos da corporação. "Fiquei sabendo que você
Você trouxe uma menininha com certas denúncias, disse aproximando-se. Quer me explicar essa história? Não é denúncia, é fato, respondeu Rafa. Ana Luísa Souza, 6 anos. Ela disse que o sargento Márcio Almeida fez isso. Os olhos de Rios vacilaram por um segundo. Depois voltaram ao normal. É uma acusação muito séria. Márcio é policial exemplar. Anos de serviço, sem uma única punição grave. Criança se confunde, vê coisa na TV, mistura sonho com realidade. Ela tá com um hematoma em formato de dedo na parte interna das coxas, rosnou Rafa. Mal consegue andar. Isso não é confusão. Quem decide isso é a investigação, devolveu o delegado, numa calma ensaiada. Eu mesmo vou cuidar para que seja analisado, mas talvez você devesse ficar de fora. Você tem histórico com o sargento. O pessoal pode dizer que você tá querendo acertar contas. Ele caminhou em direção ao quarto de Ana Luísa. Os ombros da doutora Helena afundaram. Rafa observou e soube, com uma certeza vazia e familiar, que nada iria acontecer. O sistema protegeria os seus. Então ele foi para a igreja dos Lobos de Aço. Naquela noite, 8 homens se sentaram ao redor da mesa de madeira marcada no salão dos fundos da sede do motoclube. Quando um grupo de motociclistas marca uma reunião de emergência, eles chamam de igreja. E naquele caso, o que iam discutir era quase sagrado. Todo mundo aqui sabe o que viu, disse Rafa. Sabe o que o hospital confirmou. Viu a reação do delegado. Eu não tô pedindo pra ninguém fazer nada ilegal, mas eu não vou virar as costas. Quem quiser sair, é agora. Ninguém se mexeu. Nilo abriu o notebook. Um dia funcionário de órgão de inteligência, agora o cara quieto que todo mundo subestimava. Márcio Almeida de Souza, murmurou. 34 anos. Polícia militar aqui há 3 anos. Antes disso, policial em outra região no interior do Paraná. Ele franziu a testa. O histórico dele no Paraná acaba de repente, sem explicação. 3 meses depois, transferência para Vila Esperança. Os dedos de Nilo voaram pelo teclado. Achei. Denúncia sigilosa no Paraná. Uma mãe acusou o sargento Márcio de abusar da filha de 12 anos. Corregedoria abriu procedimento. Arquivou 2 semanas depois. Falta de provas. Parte dos documentos marcada para destruição. Oficialmente, perdidos em migração de sistema. Nilo cruzou dados de boletins de ocorrência, relatórios de assistência social, registros hospitalares. Um padrão começou a aparecer na tela. Ele procura mãe solo, explicou. Mulheres atoladas em dívida, luto ou as duas coisas. Chega como salvador. Paga a conta, leva a cesta básica, cuida das crianças, vira indispensável. Quando o abuso começa, elas estão tão dependentes que não conseguem enxergar. 5 vítimas documentadas no Paraná. 3 casos não comprovados, em Vila Esperança. Com Ana Luísa, pelo menos 9. Quantas crianças a gente está falando de verdade? Perguntou Caio a voz baixa. Os dedos de Nilo pararam. Mais do que dá para contar daqui. Eles tinham a verdade, mas colhida por caminhos que em tribunal seriam considerados ilegais ou invasivos. Fácil de invalidar, perigoso de manter. Então a gente consegue prova que eles não possam ignorar, disse Rafa. Limpa, legal, nítida, grande o suficiente para nem o delegado conseguir enterrar. 8 mãos se ergueram, 8 de 8. Por 3 dias, os Lobos de Aço observaram, à distância, o pequeno conjunto de casas onde Ana Luísa morava com a mãe, no bairro Simples, na saída da cidade. Carros diferentes, turnos revezados, anotaram horários, rostos, movimentos. Nilo monitorava o rádio da polícia e ligações anônimas. Caio montou uma câmera de longo alcance numa casa abandonada do outro lado da rua. No 3º dia, Márcio chegou em roupa comum. Tânia, a mãe de Ana Luísa, saiu de carro poucos minutos depois. A menina ficou. Pela lente teleobjetiva, Caio viu o sargento caminhar pelo corredor e entrar no quarto de Ana Luísa. A porta se fechou. 18 minutos. Rafa contou cada um. Quando Márcio reapareceu, ajeitou o cinto, pegou uma cerveja na geladeira e se jogou no sofá como se fosse uma terça-feira qualquer. Pela janela do quarto, dava para ver Ana Luísa encolhida na cama, abraçada ao coelho, balançando o corpo para frente e para trás. A câmera não piscou. A gente tem ele entrando e saindo, disse Caio, com horário, e a condição da Ana Luísa depois. Mas vão dizer que é indício só. Vão falar que a gente editou, completou Rafa. Vão dizer que ele tá valendo história para ela, que a gente tá perseguindo o coitadinho. A gente precisa de mais. Nilo ligou de um estacionamento de supermercado para a ouvidoria do Ministério Público Estadual. Tem um policial em Vila Esperança abafando casos de abuso infantil, disse com calma. Sargento Márcio Almeida, confere a conta bancária dele.
Confere a do delegado Hélio Rios. Segue o dinheiro. A denúncia caiu na mesa da delegada federal Laura Wu, cedida à Polícia Federal para uma força-tarefa de crimes contra crianças. Ela já tinha visto o nome de Márcio perdido em relatórios de inteligência, como uma sombra mudando de cidade em cidade. Vila Esperança deu rosto àquela sombra. Os Lobos de Aço combinaram um encontro por acaso. Numa quarta-feira, Tânia levou Ana Luísa ao parquinho da Praça Central. A delegada Wu se sentou num banco próximo, parecendo só mais uma mulher mexendo no celular. Rafa observava de 2 quadras de distância, com binóculos, o coração disparado. Laura puxou conversa aos poucos. Que vestido bonito! Como é seu nome? Você gosta de vir aqui? Passo a passo. Foi mudando de assunto leve para perguntas abertas, cuidadosas. Os ombros de Ana Luísa se encolheram. Depois, devagar, se ergueram. Ela começou a falar. Rafa não ouvia as palavras, mas viu mudar a postura da delegada. O momento em que a simpatia casual virou atenção concentrada. Ana Luísa falava. Laura escutava. Um pequeno gravador no bolso da jaqueta registrava tudo, legalmente, em espaço público. Quando se despediram, Ana Luísa segurava um cartãozinho com o telefone da delegada. Caminhou até o carro com passos contidos, mas apressados. Ela já tinha ouvido o suficiente para agir, mas Márcio também estava atento. Na saída da cidade, Rafa acabou parado ao lado do carro dele num semáforo. O sargento abaixou o vidro, o sorriso aberto e vazio. Tenho te visto muito por aí, Rafa. Tá quase parecendo perseguição. Você sabe que assédio ainda é crime, né? Engraçado, respondeu Rafa. Quantos crimes o pessoal finge não ver quando é um homem de farda que comete? O sorriso sumiu. Os olhos de Márcio ficaram opacos, cruéis. Você tá brincando com fogo. Acha mesmo que alguém vai acreditar em um bando de motociclista em vez de mim? Acontece acidente na SP-147 o tempo todo. Trecho longo, sem acostamento bom. Ia ser uma pena se o freio da sua moto falhasse. O sinal abriu. Márcio arrancou. Minutos depois, a viatura discreta da PF encostou ao lado da caminhonete de Rafa. A delegada Wu mostrou a carteira funcional pela janela e mandou que ele entrasse no carro dela. Você foi quem levou a Ana Luísa para o hospital, disse. Eu li tudo e ouvi o depoimento dela. Ela empurrou uma pasta em direção a ele. Fotos de crianças de outros estados. Histórias parecidas. Padrão igual. Márcio Almeida não é o nome verdadeiro dele, explicou. Ele é Marcelo Augusto Russo, ex-militar, licenciado com desonra. A gente tenta montar um caso federal há 15 meses. Sempre que chega perto, polícia local atrapalha. Arquiva um inquérito, some documento, testemunha muda o depoimento. O que vocês fizeram aqui? Gravação, registros, o depoimento da Ana Luísa abriu uma brecha. Ela o encarou. A gente precisa dele vivo, precisa que ele fale. E eu preciso de tudo que vocês têm. Rafa olhou para aqueles rostos de crianças e entendeu que tinha esbarrado em algo muito maior do que uma menina de vestido rosa. Ele entregou tudo. Vila Esperança reagiu como cidade pequena reage, dividindo-se ao meio. Nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais, metade do povo postava fotos de Márcio em desfile, segurando bebês, ajudando idosos. Homem de bem, herói, apoie a polícia. A outra metade compartilhava dados sobre abuso cometido por pessoas em posição de poder, relatos de predadores escondidos atrás de uniformes e cargos. Acredite na criança, proteja o vulnerável, não o crachá. As motos dos Lobos de Aço amanheceram riscadas. Mentiroso, arranhado no tanque, açúcar no combustível, pichações na frente da sede, bandeiras do Brasil mal desenhadas com frases como "Somos todos Márcio" e "Bandidos não mandam aqui". Mesmo assim, nos corredores de mercado e filas de posto de gasolina, vozes baixas chamavam Rafa de canto. Minha neta falou uma coisa do Márcio há 2 anos. Eu disse que ela entendeu errado, confessou uma senhora com os olhos cheios d'água. Eu estava errada. Me perdoa por não ter ouvido. Mas Márcio e o delegado se moveram mais rápido. Apavorada e dependente, Tânia entrou no fórum de mãos dadas com Márcio e saiu com uma medida protetiva relâmpago. Todos os membros dos Lobos de Aço ficaram proibidos de chegar a menos de 500 metros de Ana Luísa, de Tânia e da casa delas. Sem audiência, sem direito de defesa. Naquela noite, os motociclistas se reuniram de novo na sede, espalhando mapas pela mesa, marcando o raio da ordem judicial. Cada círculo no papel era como um laço apertando em volta da vida de uma criança. Ele conseguiu exatamente o que queria, resmungou Bruno. A gente é amarrado pela lei. Rafa encarou o mapa. Às 23h47, o sistema que Nilo havia invadido, com o áudio bruto das ligações para o 190, chiou. Por favor, me ajuda. Uma vozinha soluçou. Ele tá me machucando de novo. Tá doendo muito. O moço da moto falou para eu ligar
ligar se eu precisasse de ajuda. Por favor, manda alguém. Ana Luísa, Rafa murmurou. A atendente respondeu com voz cansada. É você, Ana? Aqui é a tia Débora. Você deve estar sonhando de novo. O sargento Márcio é um homem bom. Ele ajuda as pessoas. Eu não tô sonhando, chorou a menina. Ele tá me machucando de verdade. Por favor. A ligação foi registrada como possível trote sem urgência. Nenhuma viatura foi enviada. Nilo virou o notebook para os outros verem. Débora Cunha, telefonista do 190, amiga de Márcio no Facebook. Foto deles juntos em churrasco. Ela arquivou a chamada. Rafa se levantou tão brusco que a cadeira arrastou. A gente vai. Caio olhou para a cópia da medida protetiva em cima da mesa. Se a gente pisar lá, acabou. Cadeia. Sem discussão. Ela ligou pedindo ajuda, respondeu Rafa. E ninguém vai. Eu prefiro passar anos numa cela do que dormir sabendo que deixei ela lá. Bruno se desvencilhou da parede. Então a gente vai. Nilo fechou o notebook. Eu dirijo. Às 3h47 da madrugada, 3 motos chegaram em silêncio e pararam 2 quadras abaixo. A casa simples onde Tânia e Ana Luísa moravam estava às escuras, só com o clarão de uma televisão ligada. Eles cortaram um pedaço do alambrado dos fundos. A janela do banheiro estava entreaberta. Nilo se enfiou por ela e abriu a porta dos fundos por dentro. O banheiro tá trancado por fora, sussurrou. Cadeado tipo gancho na porta. Rafa ergueu o gancho. Ana Luísa estava sentada no chão frio, encolhida no canto entre o vaso e a parede, o rosto inchado de tanto chorar, sangue escorrendo pelas pernas. Você veio, ela sussurrou. A moça do telefone falou que ninguém ia acreditar. A gente veio, respondeu Rafa. A gente vai tirar você daqui. Ele falou que, se eu contar, a mamãe perde o emprego, soluçou. Que a gente vai morar na rua e vai ser culpa minha. Nada disso é culpa sua. Nada. Você confia em mim, Ana Luísa? Ela olhou para a mão estendida dele por um tempo que pareceu enorme. Depois colocou os dedos pequenos na palma dele. Eles atravessaram a casa quase sem respirar. Márcio roncava no sofá, uma garrafa vazia na mesa. O assoalho rangia. Ele se remexeu, murmurou algo, virou para o outro lado. Rafa envolveu Ana Luísa no couro pesado da própria jaqueta e passou ao lado do homem que tinha destruído a infância dela. Do lado de fora, colocou a menina na moto, à frente dele. O motor rugiu. Márcio arrombou a porta, desvairado, o rosto misto de ódio e medo. Rafa encontrou o olhar dele. Vem atrás da gente, gritou por cima do barulho do motor. Eu te desafio, e acelerou em direção à rodovia, com Ana Luísa agarrada ao seu peito, os bracinhos apertados em volta da cintura dele. Ele sabia o que tinha acabado de fazer. Violar ordem judicial, caracterizar sequestro aos olhos da lei. Mas pela primeira vez em dias, a menina não estava trancada naquele banheiro. Por enquanto, isso bastava. Num posto de gasolina a 15 quilômetros dali, enquanto Ana Luísa dormia exausta encostada no peito dele, Rafa ligou para a delegada U. Resumiu tudo em 2 minutos. A ligação para o 190, a atendente que não acreditou, o cadeado do lado de fora, o sangue no piso. Traz ela direto para a superintendência da Polícia Federal em Campinas, ordenou Laura. Não para, não fala com ninguém. E Rafa, você fez a coisa certa. Ele acreditou. Mesmo quando, minutos após chegar, foi algemado. Sequestro. Subtração de incapaz. Descumprimento de medida protetiva. Palavras frias, pesadas, muito reais. Enquanto ele sentava numa cela, Ana Luísa era ouvida em sala especial, com câmera discreta e um cachorro de apoio deitado perto dela. Contou tudo uma vez, com detalhes, para alguém treinado para ouvir sem desmoronar. O relato dela, somado à investigação de Laura e às provas coletadas pelos lobos de aço, foi o bastante. Ao amanhecer, equipes da PF bateram em 3 endereços ao mesmo tempo: a casa de Márcio, a delegacia de Vila Esperança e a casa do delegado Hélio Rios. Na casa de Márcio, atrás de uma porta trancada no porão, encontraram 7 HDs externos, milhares de imagens, horas de vídeo, crianças em lugares diferentes, épocas diferentes. Alguns arquivos vinham do tempo no Paraná, outros claramente gravados na casa de Tânia. Uma câmera escondida no detector de fumaça do quarto de Ana Luísa tinha registrado tudo. Na delegacia, acharam boletins de ocorrência enterrados. 14 casos de suspeita de abuso infantil encerrados pelo delegado Rios como não confirmados. Depósitos em dinheiro, somando R$127 mil em 3 anos, caíam regularmente na conta dele sem explicação. Datas
que batiam com arquivamentos. Na casa do delegado, encontraram o barco novo, a escritura de um sítio, contratos, tudo combinando com aquela montanha de dinheiro. Em antigos prontuários militares e fichas funcionais, veio o resto da história. Marcelo Augusto Russo, expulso do exército depois de investigação interna por abuso da filha de 13 anos de um colega. Sem processo criminal. Saída silenciosa. Mudança de nome. Conhecidos abrindo portas para ele na polícia de outro estado. A telefonista Débora Cunha, que tinha ignorado a ligação de Ana Luísa, era meia-irmã de Márcio. Registros de ligações, transferências bancárias, fotos em redes sociais ligavam os dois. Havia anos, ela desviava chamadas que mencionavam o nome do sargento. 14 vítimas confirmadas em 3 estados. Pelo menos 27 casos sob reavaliação. A rede era real. E Márcio não era mais uma sombra. Vila Esperança cambaleou sob o peso de tudo isso. Pais que defendiam Márcio arrancaram sua foto da parede. Professores revisaram cadernos e conversas de cada aluno problema com outros olhos. A igreja que o aplaudia no púlpito fez reuniões fechadas sobre arrependimento e cumplicidade. Tânia ficou num quarto de hotel, segurando um copinho de café de isopor sem beber, encarando as fotos que a PF colocou na mesa. A sala da casa dela, o corredor, o quarto da filha. Ela realmente não sabia. Psiquiatras confirmaram. Mas não saber não apagava a culpa. A noite em que puxou Ana Luísa dos braços de Rafa e a entregou de volta para Márcio se repetia na cabeça dela sem parar. Como eu não vi? Virou a única oração possível. A PF a classificou como risco de suicídio e manteve vigilância. Ela teria anos de terapia pela frente e uma vida inteira de consequências. Enquanto isso, Rafa encarava o próprio julgamento. A imprensa nacional invadiu a cidade. Carros de reportagem na praça, link ao vivo, manchetes gritando: motociclista desafia sistema e salva menina, herói ou criminoso. Presidente de motoclube pode pegar prisão por resgatar criança quando a farda falha. Quem protege as crianças? Uma vaquinha online para custear a defesa dele pedia 50 mil reais. Em 3 dias passou de 3 milhões, com depoimentos de sobreviventes que diziam que dariam tudo para alguém ter quebrado regras por elas. A promotora de justiça, Patrícia Viana, sentou diante do processo e da própria consciência. A lei era clara. Os crimes imputados eram formais, independiam de resultado. Mas ela também tinha uma filha de 13 anos e não conseguia ler os laudos, ouvir os áudios, sem sentir um nó na garganta. No fim, fez o que promotores fazem, denunciou e confiou que o tribunal, e ali, o conselho de sentença, faria o que às vezes, milagrosamente faz. O julgamento durou 6 dias. Patrícia argumentou que, se cada pessoa resolvesse qual ordem judicial obedecer, o caos se instalaria, que a lei não podia depender de boas intenções nem de comoção popular. A defensora pública Marina Chaves construiu a tese da estado de necessidade. Ele tentou todos os caminhos legais antes, disse ao júri. Conselho tutelar, hospital, denúncia formal. Uma medida protetiva foi usada como arma para afastar as únicas pessoas que estavam olhando. Depois, uma criança de 6 anos ligou para o 190 pedindo socorro e foi ignorada. Naquele momento, o senhor Rafael Costa tinha uma escolha: obedecer um papel e deixar aquela menina ser destruída, ou infringir a lei para salvar a vida dela. Uma a uma, as testemunhas reforçaram essa história. Doutora Helena falou sobre as lesões de Ana Luísa e sobre outros casos parecidos que foram abafados. A delegada U apresentou, passo a passo, a investigação federal, a rede desmascarada, as vítimas identificadas. Se não fosse o senhor Rafael, afirmou, é muito provável que Ana Luísa tivesse desaparecido com Marcelo Russo. Temos provas de que ele se preparava para fugir do estado. Depois, Ana Luísa apareceu por videoconferência. O cachorro terapeuta deitado com a cabeça no colo dela. Um vestido roxo, um coelho de pelúcia novo nas mãos. Com uma vozinha firme, respondeu às perguntas sobre aquela noite. Sobre a ligação para o 190. Sobre ouvir que estava confundindo as coisas. Sobre o cadeado por fora. Sobre Rafa entrando no banheiro e dizendo: agora você tá segura. E cumprindo essa promessa. 3 jurados choraram na frente de todo mundo. Os outros tentaram disfarçar. Do lado de fora, as sentenças verdadeiras caíram sobre os culpados. Márcio Marcelo pegou 7 penas de prisão em regime fechado, em sequência, sem chance de progressão. O delegado Hélio, 18 anos por corrupção e obstrução. Débora,
Débora, 6 anos por prevaricação e favorecimento pessoal. Depois, chegou a vez de Rafa. O conselho de sentença se recolheu para decidir às 14h15 de uma quinta-feira. Especialistas em direito penal previam horas, quem sabe dias. 48 minutos depois, estavam de volta. Quanto ao crime de sequestro qualificado, leu o representante dos jurados, com a voz trêmula. O conselho de sentença reconhece que o acusado agiu em estado de necessidade e vota pela absolvição. Quanto ao crime de subtração de incapaz, absolvido pelo mesmo fundamento. Quanto ao descumprimento de medida protetiva, absolvido. Pela primeira vez, o plenário explodiu em aplausos antes que o juiz conseguisse bater o martelo. Pessoas que nunca tinham se falado se abraçaram e choraram juntas. Os lobos de aço se levantaram ao fundo como um só corpo, o alívio estampado em rostos marcados de estrada e sol. O juiz deixou o barulho durar alguns segundos e então falou: às vezes, a lei encontra casos que lembram por que o júri existe. Justiça não está só nas linhas frias dos códigos. Ela também mora no coração das pessoas. Um ano depois, vista da rodovia, Vila Esperança era a mesma. O mesmo bar com copo lascado, a mesma loja de ferramentas, o mesmo sino da igreja aos domingos. Por dentro, tudo tinha mudado. Ana Luísa fez 7 anos num quarto lilás, na casa dos pais acolhedores David e Karen, preparados para lidar com traumas. A estante agora tinha livros em que as pessoas boas chegavam a tempo. Às quartas-feiras, ela se encontrava com a psicóloga que tinha feito a primeira entrevista. Juntas, trabalhavam os pesadelos, a vergonha e a lenta reconstrução da confiança. Em algumas noites, ela ainda acordava gritando, mas não eram todas. Ela jogava futebol. Tinha 2 melhores amigas. Se encolhia menos, ria mais. Cicatrização não anda em linha reta, mas anda. Toda noite, antes de dormir, fazia a mesma pergunta: o tio Rafa tá bem? A resposta, enfim, era sim. Ele tinha voltado à sede dos Lobos de Aço, com graxa nas mãos e irmãos ao redor, mas passava boa parte dos dias em abrigos e projetos sociais, sentado em sofás velhos ouvindo adolescentes que já tinham visto mais do que deviam. Ele não fazia discursos, oferecia presença. Às vezes, isso basta. A polícia de Vila Esperança foi reestruturada do zero. Novo comando, novos protocolos, revisão independente de todos os casos de violência contra criança arquivados, auditorias obrigatórias, treinamento duro, que doía ouvir, mas era necessário. A Assembleia Legislativa aprovou a Lei Ana Luísa, obrigando revisão externa de arquivos de abuso infantil e prevendo punição severa para servidores que enterrassem denúncias. Não era perfeita. Nenhuma lei é, mas era um começo. Os Lobos de Aço, antes sussurrados como bando perigoso, começaram a ser chamados para falar em escolas sobre segurança, limites e como pedir ajuda. Crianças faziam fila depois das palestras para ver as motos de perto, enquanto pais observavam com um tipo novo de gratidão desconfiada. Tânia, depois de 18 meses de terapia intensiva, ganhou direito a visitas supervisionadas 2 vezes por mês. Horas emocionadas, frágeis, cheias de cuidado. O perdão de Ana Luísa veio em ondas, indo e voltando. A confiança se reconstruiu devagar, como cicatriz, torta, imperfeita, mas firme. Talvez nunca mais morassem juntas. Talvez um dia conseguissem sentar frente a frente num balcão de lanchonete e conversar como 2 pessoas que atravessaram a mesma tempestade e sobreviveram. Numa tarde quente de agosto, um envelope chegou na caixa de correio da sede dos Lobos de Aço. Dentro, um desenho de giz de cera, uma moto, um homem de barba, uma menininha segurando um coelho de pelúcia ao lado dele. Embaixo, com letras grandes, cuidadosas: obrigada por ter sido corajoso. Com carinho, Ana Luísa. Rafa pregou o desenho na parede, ao lado da primeira ata de fundação do Motoclube Lobos de Aço, de 1987. Todo homem que passava por ali sabia exatamente o que aquilo significava. Às vezes, os monstros usam farda. Às vezes, os anjos usam couro e capacete. Às vezes, as pessoas que a cidade mais teme são as únicas que se recusam a desviar o olhar. A história de Ana Luísa nunca deveria ter dependido de motociclistas fora do padrão para salvá-la. O sistema é que deveria tê-la protegido. Os adultos é que deveriam ter acreditado nela. As leis é que deveriam ter funcionado sem precisar ser empurradas ao limite. Mas até o dia em que esses sistemas deixarem de falhar, a gente vive num mundo que ainda precisa de gente comum disposta a quebrar o silêncio e, quando necessário, enfrentar regras injustas para proteger uma criança. Você não precisa de moto, colete ou tribunal para ser esse tipo de pessoa. Você precisa ouvir, acreditar e agir quando todo mundo resolve virar